Olá, pessoal, tudo bem? Então, o caso é o seguinte para essa aula. Primeiro caso, a gente vai fazer uma revisão de formação de compostos por valência, porque agora eu preciso um tanto disso, né? Lembra lá da formação dos íons da aula passada, da separação desses íons, ionização, dissociação? Preciso muito desses íons. Então, eu preciso que você lembre a formação de compostos por valência, pelas cargas, né? Outra coisa, essa aula é a aula que tem o tcharam. Então, o que acontece? Pessoal, vamos lá trabalhar? O que acontece, então? Formação de compostos por valência e equação de ionização e dissociação. Então, ionização e dissociação que a gente viu na aula passada, a gente vai começar a juntar as informações. Bom, formação de compostos por valência, pessoal. O que acontece? Se você tem lá um cátion e um ânion, como é que você monta o composto? Lembra lá? Passo invertido, sem o sinal. Então, lá, como é que fica? CY, olha lá. Uma coisa que eu observei, pessoal, é que alguns de vocês, quando passava invertido, lá nas avaliações que vocês fizeram, quando passava invertido, passava o elemento. Não é o elemento, pessoal. O que você passa é a carga. Passa invertida sem o sinal. Tudo bem? Então, você não inverte a ordem aqui. Bom, aí, o ânion com carga X. Tranquilinho? Lembrando sempre a primeira parte é positiva. Na equação iônica é muito fácil você enxergar. Quem perde carga negativa, perde elétrons, cargas negativas, fica positivo, correto? Na ligação covalente é um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Porque depende da eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, quem está mais à direita na tua tabela periódica, puxa mais os elétrons, tende a ficar negativo, certo? Logo, consequentemente, então, quem está ligado a um elemento muito eletronegativo tende a ficar positivo, certo? Então, na ligação iônica, quem perde elétrons fica positivo, na ligação covalente, eu tenho que pensar em termos de eletronegatividade. Quem puxa mais os elétrons fica negativo, tudo bem? Bom, então lá, como é que funciona isso, pessoal? Eu tenho aqui vários cátions e vários ânions. Qual que é a diferença do que você estava vendo até então e que começa a fazer lá aquele detalhezinho a mais? A gente só trabalhava com dois elementos, compostos binários. O que é um composto binário? Dois elementos. Então, lá, tinha dois elementos, passava invertido. O que a gente começa a trabalhar agora? Com compostos com mais de dois elementos. Então, eu vou pegar ânions duplos, cátions duplos, certo? Então, assim, sem nenhuma diferença na formação do composto, mas aqui já tem um detalhezinho a mais. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer alguns deles com vocês. Então, lá, dentro do que a gente já tinha trabalhado. Vamos pegar aí alguns deles. Vamos pegar o Cl com o Ca, tipo batalha naval. Então, eu quero o cálcio com o cloro. Quem que fica na frente na formação do composto? O cálcio. Então, lá, vou fazer aqui do lado. Então, eu vou ter o Ca2+, e o Cl menos. Como é que eu faço para montar o composto? Passo invertido, sem o sinal. Fica, portanto, Ca, Cl, ó lá, 2. Porque esse 1 aqui não precisa baixar. Então, lá, eu formei o CaCl2. Tudo bem? Quero agora associar, por exemplo, o H com o O. Então, lá, o H+, quem fica na frente? Sempre positivo. Então, lá, vou fazer aqui do ladinho. Deixa eu deixar aqui separadinho, que daí dá pra ver bem. Então, lá, o H+, com o O2-. Passando invertido, sem o sinal, vai ficar H2, ó lá, O. O que desce? 1. Precisa aparecer? Não. Então, lá, formei o H2O. Tranquilo? Bem, vamos pegar agora um diferentinho. Eu vou fazer, por exemplo, o hidrogênio com o PO4. Então, lá, eu vou pegar lá o H+. Com quem? Quem que é o teu ânion? O ânion fosfato é o PO4 3-. Como que você faz isso? Olha lá, mesmíssima coisa.
passo invertido, sem o sinal. Então, vai ficar H desce o 3, o grupo PO4, preciso colocar parênteses 1? Não. Então, lá, H3, PO4. Ah, mas se eu quiser fazer uma alteraçãozinha, posso? Então, vamos pegar aqui, ó. Da mesma forma, o PO4 3- com o CA2+. Então, lá, o CA2+, com o PO4 3-. Que alteraçãozinha que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu tô pegando lá um cátion bivalente. Passo invertido, sem o sinal. Vai ficar como? Olha lá, Ca baixo 3. Olha agora, pare, se concentre. Grupo PO4. Esse eu não mexo. O que eu faço? Olha lá, quero baixar esse 2. Vou colocar 42? Claro que não. Como é que eu faço então? Parênteses, vou até mudar de cor, olha lá, pessoal. Parênteses 2. Tranquilo? Muito bem. Sossegadinho? Então, vai ficar o CA3, PO4, 2. Até aqui tudo bem? O que você vai fazer? Você vai dar uma pausa no vídeo agora, vai completar essa tabelinha, certo? Que aí na volta a gente tem tchanã. Tranquilo? Então, pare lá o vídeo. Tchanã! Olha lá, pessoal, tá aqui tudo prontinho pra você. Não faça né? Não é dã. Olha que bonitinho, tá pronto aqui. Olha lá o que acontece agora, povo. Quando você montou o teu composto, quero chamar atenção para 3 casos. Primeiro, da água. Veja que eu posso formar água direto com o cátion H+ e o ânion O2-, mas eu posso formar com HOH. HOH vai formar H2O. Tudo bem? Segundo caso que eu quero que você observe, pessoal, é do PO4 3- com AL3+. Quando eu tenho cargas iguais, eu posso cancelar. Então, lá, se eu tiver o AL3+, com o PO4 3-, cargas iguais, eu corto. Por isso, pessoal, vai ficar AlPO4. Tudo bem? Mesma coisa acontece no CaO. O cálcio 2+ com O2-, cargas iguais, eu cancelo. Pessoal, tranquilo aqui? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora você vai fazer para mim, comigo, o caminho contrário. Agora a gente vai montar a equação. A gente tinha os íons e formou o composto. O que eu vou fazer agora? Caminho contrário. Eu tenho composto e quero achar esses íons, correto? Como é que eu faço isso? Então, veja só, pessoal. AlCl3. Como é que eu separo os íons? Ora, venha comigo aqui. Se para você formar o composto, você baixa invertido sem o sinal, se você quer achar os íons, o que você faz? Você passa para cima invertido. Lembrando que a primeira parte é positiva e a segunda é negativa. É exatamente o caminho contrário. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Se eu tenho a AlCl3, quais são os íons que formam esse composto? O que eu faço? Passo invertido. Aqui, que número que está aqui não aparece? 1. Então, lá, passo para cima. Volto a dizer, olhe lá, pessoal, são informações inversas. Para formar o composto, eu desço. Para achar os íons, eu subo. Lembrando que como é íon, tem carga positiva e negativa. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que formam esses íons? Então, lá. O Al vai ficar com que carga? 3+. Olha lá, subiu. A primeira parte é positiva. Certo até aqui? E o Cl é a segunda parte. Olha lá, com que carga? Negativa. -1, um menos ou simplesmente menos. Tudo bem até aqui? Tá. Então, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Eu só vou usar este espaço aqui, já vou apagar. Então, lá, se eu tiver o alumínio com os 3 elétrons e o cloro
faço o rompimento de ligação, olha lá, o alumínio perde os 3 elétrons dele, certo? Enxergou? Perdeu os 3 elétrons. Al 3+, correto? O cloro, por sua vez, cada cloro ganhou um elétron, certo? No entanto, quantos cloros eu tenho aqui? 3 cloros. Então, lá, o que tem? Eu tenho um alumínio que perdeu 3 elétrons e tenho o quê? 3 cloros. Cada cloro ganhou um, certo? Se você olhar, o número de elétrons perdidos e ganhos são iguais. Perde 3, ganha 3. Tranquilo? Beleza? Então, um pouquinho mais trabalhoso, que eu preciso acertar quantidades, certo? Então, além de identificar os íons, eu já estou acertando as quantidades. Isso é uma equação. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. CaOH2. Olhe que mamão. Inversão de cargas. Quem que eu tenho? O Ca e o OH. Certo? Por inversão de cargas, que número está aqui, não aparece? 1. Então, vai ficar Ca, primeira parte positiva, beleza? OH menos. Vou acertar as quantidades. Eu tenho um cálcio. Quantos grupos OHs eu tenho? 2 grupos OHs. Portanto, eu preciso de 2 grupos OHs. Tranquilo? Ah, mas se eu colocar, por exemplo, vou voltar aqui nesse exemplo. Se eu colocar, em vez de 3 de 1 menos, colocar 3 menos, posso? Claro que não, pessoal. Você já estudou lá. Cloro tem quantos elétrons na última camada? 7. Quantos ele quer ganhar? 1. Se você colocar 3 menos, está dizendo que ele quer ganhar 3. É possível isso? Não. Tranquilo? Muito bem, pessoal. H3PO4. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Olha lá. O que acontece? Eu tenho o H3 e o PO4. Quando eu não tenho lá, tenho lá 2 elementos e eu não tenho parênteses, é aquele parênteses que não apareceu. Olha aqui, ó, pessoal. Esse 1 que desceu aqui, ele não está aparecendo, correto? Não coloquei parênteses 1. Mas eu tenho que lembrar, pessoal, que é parênteses 1. Ah, mas por que você não colocou aqui? Porque aqui eu tenho um elementozinho só. Então, esse 3 pertence a ele, correto? Aqui eu tenho um grupamento e eu não tenho parênteses. Significa que é um parênteses 1 que não precisa aparecer. Então, esse é o detalhe importante. Quero fazer uma ionização, quero fazer uma dissociação. Tenho aqui 2 elementos. O que eu tenho que pensar? Que está lá o parênteses 1 que não apareceu. Tranquilo? Bom, aí como é que eu faço? Da mesma forma. Vamos fazer direto por inversão de cargas. Vai ficar como? Olha lá, H mais, e o que? PO4, 3 menos. Ah, mas por que não subiu esse 4? Porque esse 4, vem aqui comigo, é do grupamento PO4. Olha lá, é o meu grupo PO4. O meu grupo PO4 tem 3 elétrons. Da onde surgiu esse grupo PO4? Lembra do ácido fosfórico? Hidrogênios ligam-se aos oxigênios, que ligam-se ao elemento central. E o que sobrar liga-se ao elemento central. O que acontece? O hidrogênio tem um elétron. Só vou fazer essa parte aqui do oxigênio e do hidrogênio, povo. Aqui era o par de elétrons, porque o fósforo já estava estável. Lembram? Ligação covalente coordenada. O que acontece aqui? Então, lá, ligação covalente coordenada. Quando a água entra nessa molécula, que é ligação, o que acontece? Eu vou até apagar, povo, porque uma coisa que eu olhei bastante no trabalho de vocês, importante, é assim, fórmula eletrônica aparece os elétrons, fórmula estrutural aparece as ligações. Por que eu apaguei? Porque se eu colocar assim, isso aqui não é nem eletrônica, nem estrutural. Por quê? Porque você está me apresentando os elétrons e aqui você está me apresentando as ligações. Por isso eu apaguei, falei, não vou nem colocar, vou deixar aqui indicado. Ou é eletrônica ou é estrutural. Tudo bem? O que acontece? Quando a água entra, então, voltando nesta molécula, ela rompe.
Como o oxigênio é mais eletronegativo, o par de elétrons fica para o lado do oxigênio. Olha lá o que aconteceu. Eu tenho 3 hidrogênios, cada hidrogênio perdeu um elétron, e tem o grupo PO4, que ganhou esses 3 elétrons. Olha lá. Tudo bem? Então, lá, na minha equação de ionização, eu tenho 3 hidrogênios com carga mais 1 e um grupo PO4 com carga 3 menos. Tudo bem? Veja como na química tudo é muito bonitinho, né? Pessoal, é tudo muito ligado. Você estava lá em ligações químicas, trabalhando com a estabilidade do composto, agora você já está desmontando, colocando ele em água. Então, veja, por isso que é importante que você faça o acerto de quantidades, porque você sabe que o número de elétrons perdidos e ganhos é o mesmo. E aí, quando você deixa sem acertar as quantidades, você está me dizendo que tem a perda de um elétron e ganha 3. Ora, como é que perde 1 e ganha 3? Da cria? Não dá, né, pessoal? Então, o que acontece? Eu preciso acertar as quantidades. Como que eu faço isso? Olha lá, pessoal. Primeiro, eu inverti as cargas. Agora, eu acerto as quantidades. 3 hidrogênios, um grupo PO4, um grupo PO4. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Fe2SO4, 3. Fácil demais. Então, vamos lá. Primeiro inverto as cargas, depois acerto as quantidades. Olha que aqui já tem parênteses, então, menos uma preocupação. Eu vou ter o Fe e vou ter o SO4. Me acompanhou? Muito bem. Inversão de cargas. O Fe vai ser o quê? 3 mais. E o SO4 vai ser o quê? 2 menos. Tudo bem até aqui? Bom, agora eu acerto as quantidades. Então, de novo, 2 movimentos sempre. Primeiro inversão de cargas, depois acerto as quantidades. Como é que eu acerto as quantidades? Eu vou olhar. Quantos ferros eu precisei para montar esse composto? 2. Quantos grupos SO4 eu precisei? Grupos SO4 eu precisei de 3. Observe que o número de elétrons perdidos, 2 vezes 3, 6, é igual ao número de elétrons ganhos, 3 vezes 2, 6. Na3PO4, fosfato de sódio. Olha lá, pessoal, não tem nada. É parênteses 1. Certo? Então, vai ficar como? Primeiro inverto as cargas, sempre 2 movimentos, depois acerto as quantidades. Então, lá, quem que eu tenho? O Na e o PO4. Voltando a falar pela 20ª vez, pessoal, sempre o positivo fica na frente. Então, lá vai ficar Na mais 1, que pode aparecer só o mais, certo? E o PO4, 3 menos. Tranquilo? Agora eu vou para o segundo movimento, que é acerto de quantidades. 3 sódios. Grupo PO4, quantos? Um grupo PO4. Um grupo PO4. O 4 está junto aqui. Lembra lá do ácido fosfórico? Você perde o hidrogênio. Tranquilo? Muito bem. Olha agora o último exemplo. CO. Então, lá. O que vai acontecer? Primeiro, inversão de cargas. O cálcio tem que carga? Mais 1. E o oxigênio, menos 1. Acerto quantidades. Um cálcio, um oxigênio que eu não preciso colocar. Agora o detalhe, pessoal, e por isso eu deixei ele por último. Você não pode perder de vista aquela parte lá de tabela periódica que fala quantos elétrons ele tende a ganhar ou perder. Olhe para o cálcio na sua tabela periódica, dá uma pausazinha, pega lá a sua tabela periódica se ela não estiver perto de você. Pegou? Então é assim. O cálcio, pessoal, está em que família da tabela periódica? Grupo 2. Ele tem quantos elétrons na última camada? 2 elétrons na última camada, certo? Se ele tem 2 elétrons na última camada, para se estabilizar, adianta perder um elétron só? Não, ele tem que perder 2. Então, a carga do cálcio não é 1 mais, é 2 mais. Vou ter que saber isso? Não vai ter jeito, pessoal. Mas cadê? De onde saiu esse 2 mais? Pois é, agora olhe para o oxigênio. Então, no grupo 16 da sua tabela periódica. Olhou? O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, portanto, para se estabilizar, ele precisa o quê?
ganhar 2. Se ele ganha um só, resolve? Não resolve. Então, lá, o que acontece é que ele é 2 menos. E aí, o que você tinha, pessoal? Volta um pouquinho aqui comigo. No CaO, na formação do CaO. Olhe lá, para formar o CaO, eu usei o cálcio 2+, e o O 2-. Tô aqui, ó. O cálcio 2+, com o O 2-. O que eu sei? Que quando eu tenho cargas iguais, eu corto. Vai ficar só CaO. Tudo bem? Mas quando eu vou separar os íons, eu preciso lembrar desses elétrons. Quantos elétrons ele ganhou e ele perdeu? Só para você ter uma ideia, eu vou usar aqui o quadro, pessoal, esse espacinho. O Ca e o oxigênio. O oxigênio tem os 6 elétrons. O cálcio tem os 2. Que tipo de ligação você tem aqui? Iônica. Uma transferência de elétrons. O cálcio transfere os elétrons para o oxigênio, certo? Por isso que, quando você monta o teu composto, eu usei um cálcio e um oxigênio. Mas a transferência foi de 2 elétrons. Então, agora volta aqui comigo, pessoal. E isso você não pode perder de vista. Na formação do meu composto, eu precisei de um cálcio e de um oxigênio. Mas quando eu separei os íons, eu tenho que lembrar que o cálcio se estabiliza perdendo 2 elétrons. O oxigênio se estabiliza ganhando 2 elétrons, isso pela posição deles na tabela periódica e pelo número de elétrons que ele tem na camada de valência. Certo? Tudo bem? Então, vou ter que saber? Vou ter que saber, não vai ter jeito. Tranquilo? Bom, só para a gente concluir essa aula, pessoal, o que eu quero lembrar com vocês? Que isso acontece em água. Então, lá, H2O. Então, isso acontece em água. Certo? E aí, o que acontece? Os meus íons ficam em solução aquosa. E eu represento por AQ. Então, lá, a partir de agora, a gente vai começar a usar essa representação AQ, que significa o quê? Que acontece em solução aquosa. Então, veja. Ah, mas eu tenho que colocar? Sim, povo, porque não acontece sozinho. Só acontece em solução aquosa. Ou fundido, lembra? Que formam os seus íons fundidos, compostos iônicos? Pois é. Então, pessoal, a gente começou lá com formação do composto, aquela revisão lá de ligações químicas. Demos uma incrementada, então a gente trabalhou então com ânions com 2 elementos, né? A gente vai falar que trabalhar com cátions também com mais. E aí, o que a gente fez? O caminho contrário, que foi a novidade, né? A gente juntou a aula passada, ionização e dissociação, com esta aula ali de formação de compostos, ok? O que você tem de tarefa? Isso aqui, pessoal. Então, você vai trabalhar com esta informação aqui. E essa informação, então, você vai montar os compostos, né? Para a próxima aula, porque a gente vai trabalhar com essa tabela nessa próxima aula, certo? Tranquilo? Revise o conteúdo tanto da aula passada quanto dessa, para que você não perca esse conteúdo de vista. Lembre que terceiro bimestre é um bimestre importante para os teus 2 anos e meio já de ensino médio. Beleza? Um beijo, até a próxima.